Opa, beleza? Bom, vamos dar início aqui ao nosso treinamento, mas primeiro quero apresentar para você a arquitetura do nosso projeto, aquilo que a gente vai estar trabalhando, beleza? O projeto é um pouco simples, porém a gente vai trabalhar aí com bastante coisa, bastante arquitetura mesmo, é interessante, e algumas stacks também bem interessantes que a gente vai usar, beleza? Por exemplo, a gente vai trabalhar com um conceito aqui, né, com a arquitetura de microserviço, onde a gente vai ter projetos com funcionalidades separadas, né, executando funcionalidades diferentes, né? Eu tenho aqui um contexto, né? O contexto da nossa aplicação é um contexto de ordem de compra, né? O cliente nosso quer fazer um pedido, quer fazer uma compra, e aí por baixo a gente tem esses microserviços rodando. A gente tem primeiro o microserviço de compras. Então, quando o usuário faz o request para uma compra, aí ele vai cair, né? Obviamente, vai cair lá na aplicação web. Daí o web vai mandar um request para o nosso back-end, que é o responsável aqui, é o MS Compras. Então, esse MS Compras recebe a compra do cliente, né? E aí o que é que ele vai fazer? Ele vai disparar uma mensagem chamada compra efetuada. Aí aqui eu vou ter um outro contexto, um outro projeto que vai ser o worker de compras. Então o worker de compras vai estar ouvindo essa fila. No momento que esse microserviço fizer a postagem, então esse cara aqui vai pegar a mensagem, né, vai pegar aquele JSON, aquele payload, vai verificar, tá tudo certinho? Tá. Então eu recebi a compra, eu disparo a notificação para o meu usuário dizendo que a gente recebeu a compra dele com sucesso, né, para ele não ficar sem feedback do sistema, porque o feedback do sistema para o usuário é importante, porque senão ele vai ficar parado na tela sem saber se deu certo ou não a operação dele. Então a gente dispara um e-mail, a gente recebeu sua compra com sucesso, em breve você vai estar recebendo novas informações da sua compra. É um exemplo de como que é feito hoje em dia, basicamente, pela maioria das aplicações. Então, beleza. Dispara o e-mail e aí a gente dispara em uma outra fila a compra pendente. Por que a compra pendente? Porque a compra precisa ser validada. Validada se aquele cara que está fazendo a compra é uma pessoa mesmo real ou ele está tentando fazer uma fraude, né, fazer uma compra aí, fazer uma fraude e conseguir o produto da nossa empresa. Então a gente vai ter um microserviço aqui, um outro worker, que vai escutar essa mensagem, compra pendente, e vai verificar se é fraude ou não aquela requisição. Então aqui eu tenho uma tomada de decisão. Aí essa tomada de decisão vai ficar para desse nosso worker, esse nosso microserviço. Essa compra é uma fraude? Sim, se for, a gente vai disparar um e-mail de notificação para esse usuário, dizendo que a compra dele. A gente coloca uma mensagenzinha mais simbólica, né? Sua compra não foi aprovada por motivo de segurança, porque fere algumas políticas de segurança da nossa empresa. Enfim, alguma coisa mais, mais simples, né? Para também não. Às vezes pode não ser, né? Então a gente dispara um e-mail mais amigável para o usuário. E aí, se não for fraude, a gente tem aqui a compra confirmada. Aí no caso aqui da compra confirmada, seria, por exemplo, a gente poderia disparar um outro e-mail dizendo, sua compra foi confirmada, em breve você vai estar recebendo o código de rastreio para você acompanhar o seu pedido, né? Ou então aqui, a compra confirmada, daí a gente dispararia um outro request para um outro microserviço, por exemplo, de fornecedor, né? Onde a gente iria ter os dados da compra aqui, qual foi o usuário, o endereço de entrega, o valor, né? Frete, enfim. E o cara aqui iria dar o código de rastreio. E essa aqui seria um pouco mais para frente. Por enquanto, vamos trabalhar apenas nesses cenários aqui, beleza? A princípio pode parecer simples, mas garanto que a gente vai estar vendo muita coisinha aqui. Por exemplo, essa parte de fila aqui, a gente vai trabalhar ali com RabbitMQ,
ou de repente com outro programinha de fila, se for o caso. Mas a gente vai fazer tudo isso via container Docker, né? Então já adianto que você precisa ter o Docker aí na sua máquina para a gente estar subindo esse container com esse servidorzinho de fila rodando, para que as mensagens sejam publicadas e os workers possam pegar aquelas mensagens, né, e processar. A gente vai ter também na parte do Docker o banco de dados, né, que vai estar rodando. Então vai ser bem interessante a parte do Docker que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer também a pipeline de toda essa aplicação no GitHub. Para quê? Para, por exemplo, digamos que a gente teve uma alteração aqui no worker de compras. A gente não precisa parar a aplicação inteira para a gente atualizar o worker de compras, né? E o cara ficar usando aí do sistema. Então a gente vai ter depois toda essa infraestrutura que está aqui local na nuvem AWS, né? Só que na AWS a gente vai fazer um esqueminha mais diferente, né? Para que, como eu falei, esse worker aqui, eu não posso ter, por exemplo, toda essa arquitetura dentro de uma máquina lá na AWS. Por quê? Porque se a máquina cair, a gente perde todo o sistema, né? Então a gente vai ter algumas máquinas, né? Cada máquina ali com o seu microserviço para que, ou então a gente pode ter cada microserviço dentro de uma zona de disponibilidade, né? Ali da, da nossa rede ali, né? Da rede não, desculpa, da nossa cloud ali, né? Por exemplo, a gente tem uma AZ que seria, por exemplo, o norte da Virgínia. Aí dentro da Z, a gente tem algumas zonas de disponibilidade, né? Por exemplo, tem um que é a Z1, a Z2, 3, né, a grosso modo, e aí a gente colocaria cada um desses microserviços dentro de uma Z, né? Poderia ser. E aí então a gente colocaria cada um desse dentro de uma instância, né, para ficar mais interessante, porque aí a gente consegue de repente escalar aquelas aplicações, né? E a gente tem um ambiente escalável horizontalmente. Então, tudo isso aí a gente vai ver ao longo do nosso curso, né? A gente vai ver tanto a parte de desenvolvimento, back-end aqui, como a parte de deploy, né, no GitHub Actions e o deploy na própria AWS. Beleza? Então, espero que você também esteja aí bem animado, assim como eu estou com esse curso aí. Então, vai ser bem prazeroso aí a gente estar desenvolvendo junto. A gente está aprendendo aí, vai aprender realmente bastante coisa. E espero que ajude você aí no seu. De repente você está querendo fazer esse curso para pegar o conhecimento de cloud, para pegar o conhecimento de pipeline, conhecimento aí de CI/CD, né? Ou então conhecimento mesmo de arquitetura de microserviço. Então eu espero que realmente esse conteúdo aqui possa agregar você possa conseguir novas oportunidades a partir desse treinamento. Beleza? Então é isso. Aqui foi só mesmo para apresentar a arquitetura. A partir aí das próximas aulas a gente já vai começar a colocar a mão na massa, a gente vai começar a criar o nosso primeiro microserviço e ver ali o contexto dele, né? A gente já viu aqui um pouquinho, mas conversar mais sobre ele e começar a criar. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula. Forte abraço e valeu!